adolescente da ICE, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, revistinha Mega Team Nova Identidade. Tenha ela aí com você. Hoje também é Dia das Mães. Espero que você já tenha dado um abraço, já tenha dito para sua mãe o quanto você ama ela. Então, para iniciar, eu quero começar justamente fazendo uma oração por mim, por você, pela sua mãe e pela nossa aula de hoje. Amém? Então, ore junto comigo. Senhor meu Deus, te peço, Pai, que o Senhor venha nos abençoar nessa data de hoje tão especial, que o Senhor nos traga uma porção especial da Tua Palavra, que o Senhor também possa, Pai, abençoar as nossas mães, que o Senhor possa mantê-las, Deus, Pai, na Tua presença, com, Senhor, o coração, Senhor, voltado para Ti, Senhor, todos os dias das vidas delas, e que nós possamos, Senhor, ser gratos a elas, não só nesse dia de hoje, mas como todos os dias da nossa vida, Pai, porque reconhecemos que sem ela nós nada seríamos. Então, Pai, te peço uma bênção especial na casa de cada um desses adolescentes hoje, que eles possam ter, Senhor, a mãe deles ao lado deles, e que eles possam, Senhor amado, honrar a mãe deles, e que tudo possa correr maravilhosamente bem, e que o Senhor possa repousar no lar deles, e que o Senhor também possa abençoar a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse para vocês, hoje é a nossa lição 5, mas antes de começar nela propriamente dita, eu quero relembrar vocês as nossas últimas 4 lições. Vai ser bem rapidão. A primeira lição a gente viu que nós temos uma identidade. O título da lição era Quem sou eu? E vimos que, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores e agora nós precisamos de Jesus para sermos justificados. E aqui já entramos na nossa lição 2. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente tem um antes e um depois. Esse é o título da nossa lição 2. Eu antes e depois de Jesus. E então, nós aprendemos que a partir do momento que a gente já conheceu Jesus, agora nós somos livres do nosso pecado, nós somos livres da nossa condenação, da condenação que nos esperava, e agora a gente pode celebrar, e a gente pode ter comunhão com o Pai. E essa era a nossa lição 3, quando o título dizia comunhão com convicção. E foi legal para a gente aprender que Jesus quer ter um relacionamento com a gente, Jesus quer nos conhecer mais profundamente e Ele está disposto para nos ouvir. Já na nossa lição 4, nós vimos que quem ama, obedece. E esse era o título da nossa lição 4. E nessa lição nós compreendemos que quando nós amamos a Jesus, quando nós amamos a Deus, as coisas que Ele nos pede para fazer não se tornam sacrifícios muito grandes. A gente sim tem vontade de fazer as nossas próprias vontades, mas a gente entende que Ele nos ama, que Ele conhece todas as coisas, que Ele é o Todo-Poderoso, então nós os amamos e o obedecemos por amor e não por, ai, que chato, que regra, a igreja é cheia de regra, a Bíblia é cheia de regra. Não, a gente não mais faz as coisas por obrigação, e sim porque nós o amamos. Amamos. Então, nós começamos agora realmente na nossa lição 5, onde nós vamos aprender a imitar Jesus no zelo. Mas, Gabriel, o que quer dizer zelo? Zelo é quando eu tenho cuidado por alguma coisa, quando eu realmente presto atenção naquilo que está me sendo passado, naquela missão que eu tenho, quando eu faço aquilo com amor, com cuidado. Então, nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Com certeza, eu preciso estar com Deus, não de qualquer jeito, não a qualquer maneira, a qualquer hora, quando eu tiver um tempo, mas sim tendo zelo, tendo cuidado, tendo amor no meu coração quando for fazer as coisas para Deus. Então, nós vamos ver que Jesus teve zelo nos momentos de culto, Jesus teve zelo quando ele lia a palavra de Deus e Jesus teve zelo quando ele falava diretamente com o próprio Deus através da oração. Então, nós vamos aprender que nós também precisamos ter zelo nesses momentos que a gente fala com Deus, que a gente cultua Deus ou que a gente ouve Deus através da palavra que é a Bíblia. Agora te pergunto uma coisa: você consegue imaginar Jesus sem zelo, depois de ter entendido comigo o que é o zelo? Imagina Jesus no templo, lá na época dele,
no meio daquele deserto lá, eu acho que não tinha asfalto. E aí ele, não, eu tô cansado, não tô muito afim, não tô prestando muita atenção nas coisas que Deus está falando para eu fazer. Imagina Jesus fazendo isso. Será que ele conseguiria ser o homem importante que ele foi? Será que ele conseguiria completar a obra que nos permite ter salvação hoje? Então imagina se Jesus não tivesse zelo, hoje eu e você não teríamos acesso ao céu. Caraca! Então tudo está no zelo que Jesus teve. Sim, tudo está no cuidado que Jesus teve de cumprir exatamente aquilo que Deus tinha para ele naquele momento. Então, se Jesus não tivesse zelo, eu e você, a gente estava muito, muito, muito complicado. Mas ele é perfeito. Ele veio e cumpriu tudo aquilo que ele tinha para fazer aqui. E hoje eu e você, a gente mesmo, pode ter acesso ao céu graças ao que aquele cara, Jesus Cristo de Nazaré, fez aqui enquanto ele esteve na Terra. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar para você na prática como ter zelo pelo culto. Primeiro ponto nosso vai ser, então, como ter zelo pelo culto. E Jesus teve zelo pelo culto? Olha, posso te garantir que sim. Jesus ia à igreja? Na época de Jesus tinha o templo. E Jesus chegava lá no templo. Um belo dia, Jesus chegando lá no templo, ele viu uma coisa diferente daquilo que era para acontecer. O que estava acontecendo lá? Essa história vai estar em João 4, do 12 ao 17. Os, as pessoas estavam comercializando, ou seja, as pessoas estavam vendendo coisas de forma inapropriada no templo, elas estavam usando o que era para ser sagrado. É como se a gente usasse a igreja hoje para vender coisas. Imagina alguém vendendo alguma coisa lá na igreja. Você chega assim e fala: oh, olha, ao invés do pastor estar dizendo a palavra, o pastor está falando sobre o Jetiki, porque o pastor é revendedor da Jetiki, então o pastor está chegando lá e falando: gente, comprem Jetiki. Era isso que esse povo estava fazendo na época de Jesus. E Jesus chegou então lá muito aborrecido com aquilo tudo. Jesus falou: para com isso. Vamos arrumar isso aqui porque não é de qualquer jeito. A casa do meu pai não pode ser usada para essas coisas que vocês estão fazendo. Isso que vocês estão fazendo é errado. Vamos arrumar isso aqui tudo. Vamos parar de vender. Vamos usar a casa de Deus realmente para o propósito que ela foi criada, que é para adorar a Deus. E aí, o povo daquela época, claro, ficou aborrecido porque eles tinham aquilo como costume, como prática, e agora estava chegando um tal de Jesus dizendo que tudo que eles faziam era errado, porque realmente era errado, mas eles não queriam perder a grana que eles ganhavam com essa venda. Então, a gente já vê por aí que quando as pessoas usam a casa de Deus de forma errada, essas pessoas não têm zelo pela própria casa de Deus, pelo próprio lugar de culto. Então, a gente tem que aprender com isso que nós precisamos hoje ainda ter zelo com o culto. Eu quero desafiar você a imaginar uma coisa. Vamos pensar aqui um pouco. Imagina um grupo de adolescentes, eles são do Ministério de Louvor da igreja, e aí eles fazem a abertura do culto, tá, o baterista, a menina cantando, o outro tocando teclado. E aí, depois de terem feito a abertura do culto, eles simplesmente se dispersam e não estão nem aí para o restante do culto. Então, uma pessoa da igreja chega para eles e fala: poxa, vocês não estão prestando atenção no culto? Por favor, prestem atenção, Jesus está aqui. E eles falam assim, esses adolescentes: olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer, me deixa que quando eu tiver que tocar de novo, eu toco, vou lá tocar, mas agora tá na minha hora de descanso, tá na hora de eu conversar com meus amigos, tá na hora de eu fazer qualquer coisa, mexer no celular, mas isso mostra pra gente que esses adolescentes não tiveram então zelo pelas coisas de Deus, porque se eles tivessem zelo pelas coisas de Deus, eles estariam lá sim no momento em que eles estão trabalhando, tocando a bateria, o teclado e cantando, mas eles também estariam lá presentes quando estivesse acontecendo as outras coisas que acontecem no culto.
eles não estariam dispersos mexendo no celular, não estariam dispersos conversando um com o outro ou fazendo qualquer outra coisa. Isso demonstra zelo. Por quê? Eu poderia estar desatento, mas eu estou preocupado com o que Deus está falando, eu estou ligado, eu estou querendo realmente saber com todo o meu coração, eu estou aplicado, eu estou focado em fazer aquilo que Deus quer e tem para mim. O nosso segundo tópico da aula de hoje é como ter zelo pela palavra de Deus. Palavra de Deus, Bíblia. A gente precisa ter zelo pela Bíblia porque, primeiro, Jesus teve zelo pela Bíblia. Como é que eu posso ter certeza disso? Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, naquela situação que Jesus vai para o deserto, o diabo aparece e começa a fazer propostas para Jesus. O que Jesus fala para o diabo? Isso vai estar lá em Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Jesus fala para o diabo, olha, está escrito. E aí diz, e o diabo faz outra proposta. E Jesus diz, olha, está escrito. E aí o diabo faz outra proposta. E de novo Jesus fala, está escrito. E o diabo então some da vida de Jesus. E o que isso revela para a gente? O que isso te mostra? Que se a gente souber o que está escrito aqui nessa palavra, nessa Bíblia, nas nossas Bíblias, a gente vai conseguir resistir às propostas que o diabo faz para a gente. Olha, eu não quero te enganar. E a Bíblia não te engana. Jesus recebeu propostas do diabo. E se ele fosse por esse caminho, tudo estaria arruinado. Mas como ele conhecia a palavra e tinha zelo por ela, ele se lembrou das coisas que estavam escritas e disse essas coisas para o diabo. Então o diabo sumiu da frente de Jesus porque ele viu que não seria tentando enganar Jesus que ele conseguiria destruir todo o plano de Deus. Porque Jesus tinha conhecimento pela palavra. E como é que a gente faz para ter conhecimento pela palavra? Só tendo zelo por ela. Por quê? E aqui eu quero contar uma história legal para vocês. Essa história vai estar lá em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, a gente vai ouvir uma história de uma igreja que era reconhecidamente zelosa pela palavra de Deus. E ela era zelosa pela palavra de Deus, diz a Bíblia, porque eles recebiam a palavra de Deus com todo o interesse. Então, no momento que tinha alguém falando sobre a palavra de Deus, eles estavam ali com os olhos atentos, olhando, procurando ouvir, procurando entender realmente o que Deus estava querendo falar com eles, de todo o coração deles, eles estavam famintos pela palavra. Então, isso fazia com que as pessoas olhassem para eles e falavam, nossa, essa igreja, o povo dessa igreja realmente zela pela palavra de Deus. Outra coisa que fazia com que todo mundo percebesse que aquela igreja tinha zelo pela palavra de Deus era que eles examinavam as escrituras, eles examinavam a palavra de Deus todo santo dia. Isso é legal, porque isso tem aplicação para a nossa vida hoje. A gente só vai ter zelo pela palavra de Deus se a gente tiver contato com ela todo dia. E basta pegar e abraçar a palavra de Deus? Não, eu preciso abrir, examinar, deixar com que a Bíblia me confronte e que eu mude as minhas atitudes e me torne aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser. Os cidadãos, os irmãos da igreja de Bereia, eles eram assim. E, além de tudo, eles verificavam a Bíblia a todo momento para saber se as atitudes que eles tinham estavam de acordo com o que a Bíblia dizia que tinha que ser. Então, eles iam fazer qualquer coisa, eles falavam, não, eu preciso olhar a Bíblia para saber o que a Bíblia diz que eu devo fazer nesse momento. E por isso, eles eram reconhecidamente zelosos. Todo mundo olhava para eles e dizia, nossa, essa igreja realmente zela pela palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão atentos para o que a Bíblia tem a dizer, porque eles deixam a Bíblia porque eles
leem a Bíblia todo dia e procuram saber se o que eles estão fazendo da vida deles está de acordo com o que a Bíblia diz que é para ser. A gente hoje precisa fazer exatamente isso, cara. Não deixem de olhar essa passagem de Atos capítulo 17, no versículo 11, onde vai estar esse relato dessa igreja, porque é muito importante que a gente tenha zelo pela palavra de Deus. Porque se a gente não tiver zelo pela palavra de Deus, a gente não vai ter zelo ao culto, que foi o tópico anterior a esse. Se a gente não tiver zelo pela palavra, a gente não vai ter zelo à própria pessoa de Deus, que é o próximo tópico. Então, ter zelo pela palavra é o centro de tudo. A gente precisa ter zelo pela palavra para ter zelo por todas as outras coisas. A gente tem que ter amor pela palavra, a gente tem que olhar a palavra e falar: cara, isso aqui tem prioridade na minha vida, cara, isso aqui é importante para mim, cara, eu preciso entender isso aqui. E aí você pede a ajuda do Espírito Santo e ele te revela tudo, tudo, todos os mistérios, todos os segredos, ele te conta. Mas só a partir do momento que você abre a sua Bíblia e faz uma oração bem simples, dizendo: Espírito Santo, por favor, me ajuda a entender. E aí você abre os seus olhos e começa a ler, e ele começa a te revelar, te revelar, te revelar, e isso se torna o grande tesouro da sua vida. E, para finalizar, o nosso terceiro tópico da aula de hoje: como ter zelo pela própria pessoa de Deus. Isso também é muito importante, pessoal, vocês terem zelo por Deus. Você olhar para Deus e falar: Deus, eu estou realmente focado em fazer o que o Senhor me disser, eu estou focado em te obedecer, eu estou focado em falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, eu estou focado em te amar, eu quero fazer isso. E aí a gente olha para a vida de Jesus e vê que ele dizia exatamente essas coisas. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em João, no capítulo 14, a gente vai ver ao decorrer do capítulo que Jesus diz que ele vivia para glorificar o Pai, ele vivia para falar as palavras que o Pai tinha, ele vivia para obedecer e amar a Deus. Se a gente fizesse um resumo da vida de Jesus, essas coisas seriam as primeiras que ele diria, porque ele vive para glorificar a Deus, ele vive para dizer o que Deus diria, ele vive para obedecer a Deus, ele vive para amar a Deus. Cara, Jesus é um exemplo para a gente por isso. Por isso o título dessa lição é Imitando Jesus no Zelo, porque ele deixou um exemplo perfeito para a gente seguir. É claro que é difícil a gente fazer todas essas coisas, mas a gente tem que procurar todos os dias nos aperfeiçoarmos. Não adianta eu falar: poxa, eu não consigo obedecer a Deus e nunca me esforçar para fazer isso. Eu tenho que todo dia: poxa, Deus, eu quero te obedecer. E aí eu começo a treinar atitudes de obediência a Deus. Então, se a gente entende que precisa ler a Bíblia e que isso é uma coisa primordial, uma coisa assim que a gente tem que fazer, porque Deus quer falar com a gente vai, por uma atitude de obediência, abrir a Bíblia, abrir as nossas Bíblias e falar: Deus, por obediência, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser guiado por ti. E as coisas vão começando a se transformar dentro da gente. E quando a gente menos esperar, a gente está obedecendo a Deus em coisas que pareciam muito difíceis antes, em coisas grandes, a gente vai passar a obedecer a Deus. Cara, tem uma outra história que me vem à mente quando eu penso em zelo pela pessoa de Deus, é a história de Davi e Golias. Você já deve ter ouvido essa história muito, mas eu quero te mostrar aqui uma outra perspectiva. Todo mundo sabe, Davi, as 5 pedrinhas lá, jogou na cabeça de Golias, matou o gigante e venceu aquela guerra, aquela batalha, e pronto, dali ele foi ser rei e toda aquela história de Davi.
Mas por que Davi ficou tão aborrecido a ponto de querer lutar com Golias? Sabe responder essa? Davi ficou aborrecido, Davi ficou irritado porque Golias estava zombando de Deus. Golias dizia assim: Ei, quem vai vir aqui me enfrentar? Vocês não têm um Deus aí todo-poderoso? E diminuindo Israel, diminuindo o Deus de Israel, desprezando. E Davi olhou aquilo e falou: Como pode? Como pode alguém desprezar o Deus que é todo-poderoso? Como pode alguém não ter zelo por Deus, por esse Deus? Como pode esse Golias estar falando essas coisas tão horríveis? Eu preciso fazer alguma coisa, Davi disse. E aí se desenvolveu aquela história que vocês conhecem. Davi andava com Deus e Deus honrou a Davi. E Davi venceu o gigante e se tornou o rei de Israel, tão poderoso, tão rico, tão usado por Deus que a gente conhece. Por quê? Porque no momento decisivo, Davi disse: Opa, eu preciso zelar pelo meu Deus, pela pessoa de Deus. Eu não posso deixar as pessoas, ou não posso deixar esse gigante, esse filisteu, ficar falando essas coisas horríveis a respeito de Deus, porque eu conheço Deus, eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele é poderoso. Então, como a gente pode fazer hoje em dia, Gabriel? Hoje em dia, ainda existem pessoas que zombam do nosso Deus. E nesse momento, adolescente, nesse momento, pessoinha que está aí do outro lado da tela, a gente precisa se posicionar. A gente precisa falar: ei, ei, não fala assim de Deus não, cara. Eu conheço esse Deus, ele é realmente poderoso, ele veio à Terra, ele sofreu por nós, ele sofreu inclusive por você, ele te ama, ele não quer que você continue falando essas coisas. Essa é a postura de alguém que zela pela pessoa de Deus. A própria Bíblia vai dizer: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso por quê? Porque, não pode falar o nome de Deus simplesmente? Não, porque a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter cuidado. Não pode sair usando o nome de Deus para falar qualquer coisa. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas em festas do carnaval usando a imagem de Jesus, de Deus, para brincar, para zombar. E a gente não pode aceitar isso, porque a gente zela pela pessoa de Deus. Então, não que a gente tenha que entrar em discussões. E agora eu quero orar por você, me despedindo, dizendo que eu estou com saudades das nossas aulas presenciais, mas que logo mais estaremos juntos, aprendendo mais sobre Cristo e crescendo juntos em Cristo. Amém? Um beijo para todo mundo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado pelo Senhor ter nos ensinado um pouco mais sobre como ser, sobre como ter zelo pelo Senhor. Que o Senhor possa guardar, Pai, esses jovens, que o Senhor possa mantê-los, Pai, na tua presença, que o Senhor possa mantê-los, Pai, queimando por ti e que eles possam, Senhor amado, com o passar disso tudo ou ainda no meio disso tudo, poder dizer que eles têm um Deus, que eles conhecem um Deus que é poderoso, que eles conhecem um Deus que os ama, que os guarda, que os protege e que não os abandona nunca. Que o Senhor possa ficar com eles nesse restante do domingo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau!